Salve minha rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão dessa vez, análise do dia 25 de março, quinta-feira, meu irmão. Vamos que vamos, semana tá incrível. Ontem no grupo gratuito foi 2 greens em 2 palpites enviados, quase pegamos a nossa odd 5, se você ainda não faz parte do grupo gratuito. O link tá aqui na descrição nos comentários, vamos começando o vídeo. Galera, vou pedir muito pra você deixar o seu hype, se possível, se inscreve, deixa o like, pô, tamo aí, né, finalizando essa temporada regular, pô, mandando palpite aqui todos os dias, gravando análise e vamos que vamos. Detroit Pistons contra a equipe do Atlanta Hawks. Lembrando, estamos com promoção do grupo VIP, tá bom, galera? Apenas no plano trimestral, tá? Não é do mensal, não é do anual. Por quê? Porque o trimestral você finaliza a temporada comigo. Então vai ser apenas até essa semana, tá? Na sexta eu vou encerrar essa promoção, hoje é quarta. Então ainda dá tempo de você fechar o plano comigo. Vai vir os playoffs da NHL e da NBA, fechou? Então a gente vai aí. Quem quiser finalizar essa temporada junto comigo no meu grupo VIP, receber meus melhores palpites, meus bingos, minhas múltiplas, entradas ao vivo, né? Entradas de uma unidade, de 2 unidades, te convido a conhecer o meu trabalho, pegando aí a final dessa temporada, essa reta final comigo. Link tá aqui na descrição dos comentários para adquirir, fechou? Detroit Pistons e Atlanta Hawks. Galera, confronto da Conferência Leste, tá? Confronto muito equilibrado, né? Como eu sempre falo, cara, o fato de eu ser torcedor do Atlanta, eu tento me policiar para não ser induzido a erro aqui, né? Deixar o lado torcedor falar mais alto, mas é o seguinte, cara, a equipe do Atlanta tá com 13 vitórias nos últimos 15 jogos. É um número muito expressivo, cara. E apesar da equipe dos Pistons jogar dentro de casa e tá liderando a Conferência Leste, a gente não pode deixar de falar que eles estão sem 2 jogadores, que é o Cade Cunningham, o amador titular, candidato a MVP, melhor jogador do time, e o Isaiah Stewart, que é um cara muito da rotação, o brigador, né, que às vezes é expulso, mas é a alma ali do time. Então a equipe dos Pistons, na minha opinião, ela tá bem fragilizada. A equipe do Atlanta tá com o Jalen Johnson, questionável, mas eu acredito que ele jogue. Então qual que vai ser o meu posicionamento aqui, galera? Caso se confirme que o Jalen Johnson jogue, esse Atlanta, né, com 3 vitórias nos últimos 15 jogos, sendo azarão, eu prefiro pegar um handicap. Beleza, pode até sim ser que o Atlanta perca, mas eu acho que vai vender caro o jogo e pode até ganhar. Então por isso que a operação do handicap a favor da equipe do Atlanta Hawks me agrada bastante hoje, tá? Quando você fala em jogadores, cara, a equipe do Hawks está jogando um jogo muito coletivo. Não me agrada pegar um jogador aqui hoje, além do fato de que o Jalen Johnson pode ser que não jogue. Quando a gente volta para a equipe do Detroit Pistons, galera, a equipe do Detroit Pistons está jogando sem 2 armadores, tá? Que é o Marcus Sasser, tá? E o Cade Cunningham. Então quem que está armando este time é este jovem jogador aqui, de nome Dennis Jenkins, 24 anos, nascido em 2001, e fez a sua melhor partida vestindo a camisa dos Pistons até agora, nesse último jogo contra a equipe dos Lakers, onde ele conseguiu fazer 30 pontos, 8 assistências e 4 rebotes. E foi o jogador dos Pistons que mais ficou dentro de quadra e mais tentou arremessos. Então, quando você pega esse time do Detroit Pistons sem armadores, alguém vai ter que armar esse time. E o cara que está suprindo essa demanda é o Jenkins. E por isso que eu daqui pra frente estou começando a querer considerar pegar ele. Pontos, rebotes e assistências do Danny Jenkins, que é o amador titular do Detroit Pistons na ausência do Cade Cunningham e do Marcus Sasser, tá? Então realmente eu pegaria aqui nesse confronto, a linha do PRA tá ali em torno de 26 pontos, rebotes e assistência, eu pegaria essa operação, tá bom? Então, só para recapitular esse primeiro jogo, caso o Jalen Johnson jogue, eu pegaria o handicap a favor da equipe do Atlanta Hawks e palpites em jogadores eu pegaria os pontos, rebotes e assistência do Dennis Jenkins, que é o amador da equipe do Detroit Pistons, fechou? Vamos falar aqui do próximo jogo, Indiana Pacers contra a equipe do Los Angeles Lakers. Esse é um jogo muito tranquilo, que não tem muito o que inventar moda. Lakers e Pacers se enfrentaram no início desse mês, dia 7 de março, hoje é dia 25, então basicamente foi menos de 20 dias atrás. A equipe dos Lakers, que vinha numa fase maravilhosa, né, de 9 vitórias consecutivas, acabou perdendo para a equipe dos Pistons, mas um jogo muito disputado, que foi decidido até o final. Já a equipe dos Pacers, né, que estava vindo de 15 derrotas seguidas aí, surpreendentemente acabou vencendo da equipe do Orlando Magic, cara, lá em Orlando. Isso diz muito mais sobre a fase que o Orlando Magic está vivendo, vamos combinar. Mas, cara, a equipe dos Lakers tem tudo para fazer o dever de casa aqui, né? É uma equipe que vai brigar por título essa temporada, tá fazendo a terceira melhor campanha atualmente da Conferência Oeste. Então, é uma equipe de playoffs, tá? O que eu vejo desse jogo aí pra gente pegar, além da vitória dos Lakers, cara? Os pontos do Doncic, cara, é sempre uma boa opção. A linha tá em torno de 32, 33. Só que a linha tá muito alta, galera. Por exemplo, nesse jogo aqui, contra os Pistons, não teria batido por 1 ponto, entendeu? Então, neste jogo em específico, contra a equipe dos Pacers, me agrada mais pegar as assistências do Luka Doncic, tá? Ao invés de pontos. Galera, a linha de pontos do Doncic tá muito alta, cara. Tá muito alta mesmo. Então, nesse jogo, lembrando que no último duelo entre Lakers e Pacers, o LeBron não jogou, tá? O LeBron James. E aí o Luka Doncic fez um jogo mais voltado para pontuação. Porém, neste jogo, a equipe dos Pacers vem praticamente sem desfalques, né? O Pascal Siakam vai jogar, o Andrew Nembhard,
né, todo aquele núcleo titular, né, só tirando o Haliburton e o Zubac, mas o resto todo mundo vai jogar, então acredito sim que o Doncic venha para um jogo mais de assistência. Então só para recapitular, eu pegaria a vitória da equipe do Los Angeles Lakers para complementar numa dupla, numa tripla, acho que tem sim o seu valor, é um palpite que, querendo ou não, é uma equipe que tem 9 derrotas nos últimos 10 jogos contra uma equipe que tem 9 vitórias nos últimos 10 jogos, além das assistências do Luka Doncic, que dá pra você pegar 7 assistências, 8 assistências ali, eu acredito que nesse jogo o que tem de valor é isso, fechou? Philadelphia 76ers contra a equipe do Chicago Bulls, vem comigo rapaziada, Conferência Leste, cara, equipe do Chicago Bulls que tá muito traiçoeira nessa temporada, eles vêm de uma vitória contra a forte equipe do Houston Rockets, tá? E cara, tem um palpite aqui que a gente tem que pegar, tá? Que é o duplo-duplo do Josh Giddey, mesmo tá batendo todo o jogo, não tem muito o que falar, a armação passa pela mão dele, ele pega rebote pra caramba, os 10 pontos dele ele sempre garante também, então a linha do duplo-duplo do Josh Giddey é um palpite sim que eu consideraria para este jogo de hoje, tá? Quando a gente fala do momento da equipe do Philadelphia 76ers, vai ter uma novidade, cara, tá? A equipe do 76ers vai contar hoje com o retorno do Paul George. Então o time, querendo ou não, vai começar a tomar um pouco de forma. Você vai jogar com o VJ Jacoby, com Quentin Grimes e com o Paul George. Mas ainda assim é um time muito deficiente, tá? O Tyrese Maxey não joga, Kelly Oubre Jr. não joga, Embiid tá listado como questionável, mas mesmo se jogar não vai ser, né, com aquela minutagem toda. Então realmente, cara, eu pegaria o duplo Josh Giddey e vou te falar, tá, né, essa odd 3 aqui pra equipe dos Bulls. Olha, eu vou te falar uma coisa, se tem alguma zebra que pode rolar nesse confronto, pode ser a equipe dos Bulls, tá? Por que eu falo isso? Primeiro, que a equipe dos Bulls venceu a própria equipe do Houston Rockets no último jogo, né? E assim, não foi um jogo que o Rockets jogou mal. Durant fez 40 pontos, o Alperen Sengun fez triplo-duplo. E tem uma parada que pra mim é fenomenal, cara. Sixers e Bulls se enfrentaram nessa temporada 2 vezes e a equipe do Chicago Bulls venceu as 2 vezes. Então, assim, não seria absurdo o Chicago Bulls vencer esse terceiro jogo, tá? Então, pagando odd 3, se você quiser conferir no troco do pão essa equipe do Chicago Bulls, pra mim, não seria absurdo eles estarem vencendo esse confronto, tá? Vamos falar do próximo jogo, Boston Celtics contra o Oklahoma City Thunder. Este jogo é de longe, tá, galera? De longe, o melhor jogo da rodada, tá? A gente tá falando do primeiro colocado da Conferência Oeste contra o segundo da Conferência Leste. Terceiro, na verdade, né? Terceiro, ou não. Porque a equipe do New York Knicks está com o maior número de vitórias, né? Mas aí eu não sei o critério de desempate aqui, como é que vai ficar. Mas enfim, vamos falar desse jogo. Cara, Boston Celtics e OKC, né? Boston Celtics vem de um péssimo jogo contra a equipe do Timberwolves, tá? Jogou muito abaixo, não produziu mais de 100 pontos. E assim, perdeu para o Minnesota Timberwolves sem o Anthony Edwards, é válido destacar. O Timberwolves não estava 100% nesse jogo. Enquanto a equipe do OKC, cara, é meio difícil falar, mas talvez hoje, nesse momento, eles estão com a maior regularidade desde que começou a temporada. A temporada deles vem cheia de lesões. Teve algumas trocas aí, eles pegaram o Jared McKean da equipe do Sixers. Então, cara, o que eu vejo desse jogo, sabe o que é? A vitória da equipe do Oklahoma. Porque por mais que o Jason Tatum voltou e tudo mais, ainda assim é uma equipe que tá muito fora daquele Boston Celtics que foi campeão. Tá? O Garrafão, você viu que lesionou, o Neemias Queta ainda é uma debilidade. E a equipe do OKC, galera, para este jogo não vai ter desfalque. Vai jogar Jalen Williams, vai jogar Chet Holmgren, vai jogar Isaiah Hartenstein, vai jogar Shai Gilgeous-Alexander, vai jogar todo mundo. E o jogo, por mais que seja na casa do Boston, no TD Garden, me agrada mais a vitória da equipe do OKC. É válido destacar, né, que essas equipes se enfrentaram 13 dias atrás, né, OKC e Boston. Foi um jogo extremamente pegado, decidido no último lance, mas a equipe do Oklahoma venceu, tá? Então, mas não estava 100% fisicamente, igual está hoje, é válido dizer também. Então, assim, me agrada muito essa equipe do Oklahoma City Thunder para estar ganhando esse confronto, tá? Quando a gente fala palpites em jogadores, cara, para este confronto, vou ser bem honesto com vocês aqui. Os pontos do Shai é uma parada que, tipo assim, não tem muito como a gente ignorar. Tá? Não tem muito como a gente ignorar. Ele gosta de jogo grande, ele chama essa responsabilidade, ele é um cara que infiltra muito bem, se você não cede o arremesso para ele, involuntariamente você acaba tendo que fazer falta, e nisso, galera, ele acaba jogando muito. Você vê que no último jogo contra o Boston Celtics, ele jogou 39 minutos, tá? Numa partida que são 4 quartos de 12 minutos, você pensa, o cara perdeu 9 minutos só de jogo, ok? Então o Shai é o cara que gosta de jogo grande, é o cara que gosta desses momentos, né? Não à toa, toma MVP da temporada. Então, eu pegaria assim, a vitória da equipe do Oklahoma com a linha limite de pontos do Shai Gilgeous-Alexander. Fechou? Vamos pro próximo jogo, rapaziada. Cleveland Cavaliers contra a equipe do Miami Heat. Pode ser que o Jarrett Allen volte a esse jogo, tá? Equipe dos Cavaliers, que inclusive nós pegamos green ontem, tá, galera? Lá no nosso grupo gratuito. Se você ainda não faz parte do nosso grupo gratuito, 2 palpites e 2 greens enviados por lá de graça. O link pra você fazer parte na descrição nos comentários, mas aí também você entra se você quiser, tá? Galera, o que eu tenho pra falar desse jogo? A equipe do Miami tá numa draga, tá? São 5 derrotas consecutivas. Um ponto que eu tenho que destacar, eles estão cedendo muitos pontos para armadores adversários, tá? Por exemplo, contra os Lakers aqui, o Doncic meteu 60 pontos, tá? Então realmente eu vou ter que pegar um palpite aqui, né, que foi
o que deu certo ontem, né? Se você for pegar o jogo dos Cavaliers, foi um jogo muito concentrado no Donovan Mitchell, tá? Foi um jogo que o Donovan Mitchell acabou fazendo 42 pontos, né? Foi o jogador que mais tentou arremessos do time, com 22 arremessos tentados, 11 pontos de lance livre, então é aquele cara que infiltra muito bem, acaba cavando algumas faltas, tá? Então eu pegaria sim a condição da vitória da equipe dos Cavaliers, muito porque joga dentro de casa, tá fazendo assim uma temporada melhor do que a equipe de Miami, que vive a péssima fase com 5 derrotas seguidas. E quando você fala em palpite dos jogadores, pontos do Donovan Mitchell, né, fez 42 ontem, a equipe do Miami está cedendo muito pontos para armadores adversários, então não tem muito para onde fugir, é aí nisso que eu vou. Memphis Grizzlies e Spurs, esse jogo talvez seja o mais fácil da rodada, né, em questão de odd, a equipe do Spurs é favorito pagando 1.05, né, não vale a pena. Bom, não sem perder muito tempo, galera, tudo favorável ao Spurs aqui tem valor, ganha intervalo final, over pontos limite, né, não tem muito o que dizer, a equipe do Spurs tem tudo para fazer um excelente jogo aqui. Porém, quando você fala em jogadores, galera, tem um palpite muito bom que eu quero pegar aqui, que é, num primeiro momento parece que o De'Aaron Fox não joga, né, e alguém precisa de armar esse time. Por mais que o Stephen Casper e o Devin Vassell joguem, esse jogo corre risco de blowout. Então, eu vou querer pegar esse jogador aqui, que é o Dylan Harper, tá? Por que eu pegaria o Dylan Harper aqui, galera? Justamente porque ele jogaria mesmo em caso de blowout. São 2 jogos seguidos que ele faz mais de 20 pontos. Minutagem dele cada vez mais aumenta, se você for ver. Ele começou jogando 10, 15, já tá jogando mais para 25 agora. Então, realmente, é aquele cara que é da rotação, inclusive tem uma bola tripla absurda. Então, o que eu tenho para dizer aqui para vocês é o seguinte, cara. Pontos rebotes assistência do Dylan Harper. Porque na ausência do De'Aaron Fox, ele tem tudo para ser um armador. E, mesmo que tenha blowout, o que é o blowout? Quando a diferença de pontos é tão grande que você coloca os reservas para jogar nos lugares dos titulares, porque o jogo já tá definido, não tem porque você cansar os seus jogadores titulares, né? O calendário da NBA a gente sabe que é muito exaustivo. Então, acaba que o Dylan Harper pode sim ganhar minutos, mesmo em caso de blowout, beleza? Então, eu pegaria os pontos, rebotes e assistências do Dylan Harper, destacando que tudo favorável aos Spurs tem seu valor aqui, tá bom? Galera, vamos falar do próximo jogo, Utah Jazz contra o Washington Wizards. E aí, galera, eu vou abrir um parêntese aqui pra vocês, que é o seguinte, cara, se tem um jogo pra gente escolher dessa rodada que não vale a pena operar, esse jogo. Utah Jazz e Wizards são 2 das piores equipes da NBA hoje, completamente lesionadas, completamente fora de objetivo, tá? Já estão tancando no draft, essa temporada acabou pra eles, tá? Então, honestamente, esse jogo pode acontecer qualquer coisa. Eu só destaco isso aqui, cara, que é esse jogador aqui, que é o Ace Bailey, porque alguém do Utah Jazz vai acabar tendo que pontuar. E tem 3 jogos consecutivos que o Ace Bailey faz mais de 25 pontos. Então, eu não vou operar nesse jogo, mas eu destaco pra vocês apenas esse cenário, porque a equipe do Utah Jazz tá sem, sei lá, 7 titulares, tá sem Kent George, tá sem o Jaren Jackson Jr., tá sem o Larry McKinney, tá sem o Nurkic, tá sem todo mundo, cara. Então, alguém vai ter que jogar. E o Ace Bailey vem tendo, né, mais minutos, tá jogando mais de 30 minutos aí, né, tá metendo muito pontos, são mais de 20 arremessos tentados nos últimos 3 jogos. Então, se você ainda quiser algum palpite de jogador nesse jogo, eu consideraria o Ace Bailey, tá? Novato aí que é muito bom, inclusive é uma bola tripla muito bonita, mecânica de arremesso. Bom, vamos falar então do próximo jogo, Minnesota Timberwolves contra a equipe do Houston Rockets, cara. E esse jogo aqui, choveram molhado, né? Apesar da equipe do Minnesota Timberwolves estar sem o Anthony Edwards, eles estão jogando bem, não estão jogando mal. Bom, vem de vitória contra a equipe do Boston Celtics lá no TD Garden. A equipe do Houston Rockets não precisa de falar, é a equipe mais instável, né? Hoje da NBA, na minha opinião. Um ganho e perde danado, tem capacidade de ganhar de qualquer time da NBA, mas também tem capacidade de perder de qualquer time da NBA. Mas a gente precisa de fazer o certo. E o que é o certo aqui, cara? A equipe do Minnesota Timberwolves é um time de muita imposição física dentro do garrafão, com o Rudy Gobert e Julius Randle, né? Além do Anthony Edwards infiltrando, mas ele não vai jogar. Já a equipe do Houston Rockets consegue porear por ser um time de muita estatura. Jabari Smith é muito alto, o Amen Thompson é muito alto, Duran é muito alto, Sengun é muito alto. E nesse jogo da batalha dos rebotes, eu gosto de pegar a equipe do Houston Rockets. É um time que tem mobilidade, é um time que é alto, então acaba que não cede tantos rebotes ofensivos para os times adversários. Então, para esse jogo, galera, a gente não pode negar o fato de que o Minnesota Timberwolves está sem o Anthony Edwards, tá, galera? É um fato, e isso dá uma vantagem para a equipe do Houston Rockets. O Anthony Edwards é um cara que tem 29,5 pontos de média por jogo. Você não pode pegar um cara que entrega 30 pontos por jogo, tirar ele e achar que esse jogo vai ser igual, tá? Então eu pegaria sempre a vitória da equipe do Houston Rockets em minha unidade aqui, ok? Vamos falar do próximo jogo, o Denver Nuggets contra a equipe do Dallas Mavericks, galera. Minha opinião desse jogo é muito sincera, tá? Eu tinha recomendado ontem para vocês esse palpite, né, do jogo entre Phoenix Suns e Denver Nuggets, que era o quê? O triplo-duplo do Nikola Jokic. E não é que bateu, não. Quase que ele fez 2 triplo-duplos. Ele fez um quádruplo. Olha isso aqui. 17 pontos e 17 assistências, tá? Lembrando que o triplo-duplo para acontecer tem que ser 10 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Se ele fizer isso, ele fez o triplo-duplo. Né? E ele fez quase o dobro do que pede um triplo-duplo. Então não tem muito como fugir. O time joga para ele. É um cara muito alto, tem um QI, né, de basquete absurdo. Então a gente tem que considerar o triplo-duplo do Nikola Jokic aqui, tá? Não tem muito o que inventar. Segunda coisa, a equipe do Dallas Mavericks vem de 2 prorrogações nos seus últimos 2 jogos. Então tem esse desgaste físico, tem esse acúmulo a mais. A equipe do Denver, por mais que tenha jogado ontem, então vem back-to-back, vai jogar dentro de casa. Então tem essa vantagem. Eu destaco a tabela aqui também. A equipe do Denver Nuggets, essa vitória vale muito para eles, né? Tá muito concorrida, né? Se você for pegar aqui da 6ª colocação até a 3ª da Conferência Oeste, é um número muito baixo de vitórias que dividem essas equipes. Então toda vitória vale muito, você, né,
assegurar a vitória dentro de casa contra uma equipe que já está tancando, como é o caso da equipe do Dallas, você tem que ganhar. Então tudo favorável ao Denver Nuggets aqui eu vejo valor, né? Qual seja, over pontos limite, ganha intervalo final do jogo, over pontos não tem muito pra onde fugir. Então nesse jogo consideraria tudo favorável ao Nuggets, mais o triplo-duplo do Nikola Jokic, fechou? Próximo confronto, Golden State Warriors contra a equipe do Brooklyn Nets. Cara, a equipe do Brooklyn Nets que desde que tá sem o Michael Porter Jr., né, caiu bastante o nível. Golden State Warriors que tá numa fase péssima, cara, né? Perderam o Moses Moody. Moses Moody lesionou o joelho, uma lesão feia no último jogo, já tá fora da temporada. Então os caras já estavam sem Jimmy Butler, já estavam sem Stephen Curry, né? O Al Horford parece que agora machucou também e o Quinton Post. E agora também o Moses Moody. Sabe o que isso vai acontecer? Sobrar mais minutos pro Gui Santos, cara. Não tem jeito, alguém tem que jogar. E o Gui Santos é o cara que é o feijão com arroz, de briga pro rebote, ele pontua, ele faz tudo. Então é um cara dinâmico de se ter dentro de quadra. Então pra mim é um ponto rebote e assistência do Gui Santos. Não tem muito pra onde fugir, né? A capacidade que ele tem é muito boa, né? Joga contra uma equipe que tem uma defesa muito ruim. E a equipe do Golden State joga dentro de casa, né? A gente tem que combinar isso, né? A equipe dos Nets de 8 derrotas seguidas. Rapaziada, eu vou com a vitória do Golden State Warriors e o PRA pontos rebote e assistência do Gui Santos, tá? Esses vão ser os meus dois palpites para este jogo. Vamos falar aqui de Portland Trail Blazers contra a equipe do Milwaukee Bucks. Lembrando que todos esses palpites aqui você consegue fazer através da BravoBet, nosso caso de aposta parceira. Linhas de jogadores, linhas de quem vai ganhar, operações ao vivo. Tem também futebol, tênis, luta. Uma casa muito boa para você apostar, se você gosta de apostar na NBA. O link para você criar sua conta tá aqui na descrição ou nos comentários, tá bom, galera? Vamos que vamos. Portland Trail Blazers contra a equipe do Milwaukee Bucks. Jogo lá em Portland. A equipe do Portland tá lidando com algumas lesões. Jeremy Grant, né, Sheldon Sharp. A equipe dos Bucks já entregou a temporada. Kevin Porter Jr. e Giannis Antetokounmpo não joga. Cara, o que isso quer dizer aqui para mim? Olha, se tem algum jogador para destacar nesse jogo é o Ryan Rollins por parte do Milwaukee Bucks, mas de maneira geral eu não confio em ninguém desse time dos Bucks, né? Essa temporada deles é muito ruim. O Doc Rivers também é um treinador que tá demonstrando pouco, assim, na minha opinião. E, cara, a equipe do Portland dentro de casa, enfrentando uma equipe que, né, tá sem seu principal jogador, eles precisam de ganhar, né? Estão brigando aqui, né? Clippers, Portland Warriors já aceitaram praticamente que vão integrar o time do play-in, porém, basicamente, eles estão aí brigando para ver quem tem uma colocação melhor aí dentro do play. O que eu vejo desse jogo é o seguinte, cara, a equipe do Portland tem tudo para vencer, e cara, quando você pega esse time sem Jeremy Grant, sem Sheldon Sharp, você acaba tendo que pegar alguma coisa do Advija, né? O Advija, jogador israelense aí que estava sofrendo com algumas lesões nessa temporada, mas agora já recuperou o seu melhor basquete. Se você for considerar pontos dele, a linha oscila muito, né? Porém, ele é um cara que ele dá muita assistência. Você vê que tem um jogo aqui que ele marcou 14 assistências, entendeu? Então, assim, se você quiser pegar muito um jogador, eu consideraria o Daniel Advija aqui por esse contexto dos desfalques, né? Pontos, rebotes e assistências. Mas eu, honestamente, eu não trabalharia neste jogo, não pegaria apenas a vitória do Portland para compor numa dupla ou numa tripla. Fechou, galera? Então, você deixou seu like, se inscreveu e deixou o hype aqui, entrou no meu grupo gratuito, 100% de graça, que o link tá na descrição, nos comentários, já se cadastrou na BravoBet, que é a nossa casa de aposta parceira, para não perder nenhum bilhete aqui. Então agora eu vou te convidar para o meu grupo VIP, tá, galera? Lembrando que a gente tá com promoção, tá? 25% de desconto no plano trimestral, somente trimestral, porque a temporada tá acabando, né, galera? Não adianta pegar um plano anual, que aí não vai estar tendo NBA, beleza? Mas a Liga de Beisebol volta hoje, a Major League Baseball, MLB. Tem a temporada da NHL que vai entrar em playoffs e da NBA que vai entrar em playoffs. Então, para você pegar todo esse ecossistema junto comigo, vem para o meu grupo VIP, plano trimestral com desconto até sexta-feira, fechou? Los Angeles Clippers contra a equipe do Toronto Raptors. Cara, duas equipes mais ou menos assim parecidas em termos de campanha e contexto. A equipe dos Raptors, que agora está convivendo com algumas lesões, né? O Brandon Ingram, o Jacob Poeltl e o Emmanuel Quickley estão questionáveis para a partida. E isso me leva a crer numa situação que é o seguinte, cara. Scott Barnes vai ter que carregar esse piano, tá? Pontos, rebotes, assistência Scott Barnes. Eu consideraria fortemente para esse confronto. Quando você traz esse jogo, eu tenho que citar um jogador que é um tal de Kawhi Leonard, tá? Que é a lei do ex aqui. Por quê? Kawhi Leonard foi campeão com a equipe do Toronto Raptors, né? O melhor jogador dos Clippers. Então, eu sempre gosto de pegar os pontos do Kawhi quando ele enfrenta os Raptors, beleza, galera? Então, consideraria aí pontos do Kawhi e pontos, rebotes e assistências do Scott Barnes. Agora, galera, quando você traz essa equipe do Raptors com muito jogador questionável, em dúvida, né? O Clippers também tá sem John Collins e tal. A gente vai ter que esperar sair os desfalques para trabalhar nesse jogo. Como esse jogo é o último da noite, apenas às 11h30, eu vou trabalhar eles lá nos meus grupos, tá? Tanto VIP como gratuito. Então te convido você a entrar e fazer parte, porque assim que sair os desfalques, eu vou deixar o meu posicionamento do jogo lá, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, forte abraço. Vamos pra rodada de hoje. Valeu!